Olá, pessoal! Vamos começar a nossa primeira aula de Biologia do Super à Prova. Aula 1 de Características e Origem da Vida. Eu sou a Isabela e vou acompanhar vocês neste momento. Vamos lá? Antes de iniciarmos, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e, em nome de toda a equipe da Biologia, afirmar o nosso compromisso com a aprendizagem aqui. Estudaremos a Biologia em todos os seus níveis de organização. O nosso primeiro conteúdo vai envolver características da vida, bioquímica celular, abiogênese e biogênese e origem do primeiro ser vivo. Os nossos objetivos aqui é compreender que a vida depende de características comuns a todos os seres vivos, conhecer as principais substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem esses seres vivos e relacionar as características às funções que essas substâncias desempenham, conhecer os principais processos do metabolismo energético dos seres vivos e compreender que esses conhecimentos relacionados à biologia são construídos de modo gradual. Então, vamos lá? Quando falamos em lipídios, é importante destacar o HDL e o LDL, que são lipoproteínas que transportam o colesterol pelo organismo. A HDL é a lipoproteína de alta densidade e o LDL é a lipoproteína de baixa densidade. Quando tem um acúmulo de colesterol no organismo, tem um acúmulo de LDL, ocasionando ateromas nos vasos sanguíneos. E esses ateromas podem ocasionar problemas cardíacos. Em relação às proteínas são macromoléculas formadas por sequências de aminoácidos, que têm diferentes funções, como função catalisadora das enzimas, função de defesa dos anticorpos, função estrutural das queratinas e função hormonal da insulina. As alterações de pH, temperatura e a concentração de sais dentro do organismo pode ocasionar a perda da função dessas proteínas. As vitaminas, elas são necessárias em baixa quantidade no organismo, porém elas não são produzidas pelo organismo, sendo necessária sua ingestão através dos alimentos. Elas são divididas em hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B e as vitaminas C, e as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. E os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são macromoléculas que têm a função de armazenar e transferir informações genéticas para as células. Os principais representantes são o DNA e o RNA. Outras duas propriedades essenciais que caracterizam a vida é a reprodução e a evolução. O material genético ele permite ao ser vivo produzir descendentes idênticos ou semelhantes, que é a reprodução, e ele também permite modificações que favorecem a adaptação das espécies ao ambiente. Em relação à organização celular, podemos destacar a célula unicelular, que é formada por uma única célula, e a célula multicelular, que é formada por diversas células. Em relação à organização, também destacamos as células procariontes, que são as células simples, como a gente pode observar aqui. Ela não possui envoltório nuclear e nem organelas membranosas. E as células eucariontes são as células que possuem envoltório nuclear, como eu destaquei aqui, e as organelas membranosas. Temos diferentes organelas aqui, ó. Complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, as vesículas, ok? Sobre o metabolismo, podemos classificar os seres vivos em dois critérios. O primeiro critério é a obtenção de nutrientes orgânicos. Aqui destacamos os seres autótrofos e os heterótrofos. Os seres autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento através da reação de fotossíntese ou quimiossíntese. A fotossíntese utiliza a energia luminosa, enquanto a quimiossíntese utiliza a energia química. Os seres heterótrofos são aqueles que não produzem o próprio alimento, devendo obtê-los a partir de produtos dos seres autótrofos ou outros alimentos. Em relação ao segundo critério, é o aproveitamento da energia dos nutrientes orgânicos. Aqui destacamos a fermentação, que é a quebra do composto orgânico na ausência do oxigênio, e a respiração aeróbia, que é a quebra do composto orgânico na presença do oxigênio, formando a energia. Ok? Sobre a origem da vida, podemos destacar duas teorias. A teoria da abiogênese, que defende que os seres vivos surgiram a partir da matéria inanimada, e a teoria da biogênese, que defende que os seres vivos surgem a partir de seres vivos pré-existentes. A gente pode observar aqui no desenho a comprovação dessa teoria da biogênese feita por Pasteur. Ele colocou um caldo nutritivo num recipiente, colocou um gargalo curvado e aqueceu esse caldo nutritivo para tornar ele
esterilizado. Depois, ele manteve alguns frascos com gargalo intacto, onde não apareceu o surgimento de novos micro-organismos, e em alguns frascos ele cortou o gargalo, o que permitiu o aparecimento de novos organismos vivos, e com isso o surgimento de novas vidas, ou seja, novos organismos vivos. Então isso provou que a teoria da biogênese é correta. Houve muitas discussões em relação à origem do primeiro ser vivo, que permitiu o aparecimento de 3 hipóteses. A hipótese do criacionismo, que defende um ser superior deu origem ao primeiro ser vivo. A hipótese da panspermia, que defende a vinda do primeiro ser vivo através de um meteorito. E a hipótese mais aceita, que é a teoria da evolução química, proposta por Oparin e Haldane e defendida por Miller e Urey, que comprovou através do experimento que a atmosfera primitiva deu origem ao primeiro ser vivo através das suas condições. As condições da atmosfera primitiva experimentadas foram as altas temperaturas, as descargas elétricas e os gases existentes na época. Quando essa atmosfera resfriou, deu origem aos primeiros ser vivos, que foram os coacervados. Esses primeiros ser vivos, eles eram heterótrofos e fermentadores. Eles se alimentavam dos nutrientes presentes nos mares primitivos. E a fermentação, que é a quebra da matéria orgânica sem a presença do oxigênio, permitiu o aparecimento do dióxido de carbono, que permitiu o aparecimento dos seres fotossintetizantes e, com isso, o aparecimento dos seres aeróbios, pois a fotossíntese deu origem ao oxigênio na atmosfera. Em relação à organização celular, esses seres eles eram procariontes. Com a evolução, com o passar do tempo, né, esses seres vivos eles foram formando as primeiras invaginações e formaram as organelas membranosas. Então, virou o primeiro unicelular eucarionte e depois, com o englobamento de novas células e o aparecimento de novas organelas membranosas, esses seres viraram multicelulares eucariontes. A gente pode observar aqui na imagem o procarionte ancestral, que ele está aqui. Ele engloba a bactéria aeróbia ancestral, formando o primeiro aeróbio primitivo. Aqui a gente pode observar a mitocôndria. Depois, ele engloba os cloroplastos, que são bactérias fotossintetizantes ancestrais, formando as células unicelulares eucariontes fotossintetizantes, que deram origem às plantas. E depois, o primeiro ser vivo, eucarionte aeróbio primitivo, ele deu origem aos unicelulares eucariontes, aos heterotrófos, aos fungos e aos animais. Ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.